pessoal, diz pra mim quem é que não conhece o pastor Pedrão. Difícil, né? A gente pegou ele rapidinho para dar uma palavrinha aqui pra gente. Obrigada pela sua presença, pastor. O prazer é meu, Raquel, estar aqui com vocês no Sim, que é um evento que marcou minha vida, viu? E é uma alegria muito grande. Que bom. Pastor, o que o senhor preparou para a noite de hoje? Preparei assim, eu trouxe uma bola pra gente jogar um futebol, bater um papo e comer um pastel. Tô brincando, né? A gente, com certeza, esse desafio, né, do que de fato é a vocação, né? Então, com certeza, os plenários, todos têm abordado esse aspecto da vocação, as oficinas, as etimologias da palavra, mas a pessoa entender de fato que o que diferencia um grande médico de um médico normal é a sua paixão. Então, a vocação ela é atrelada à paixão, ao amor. Jesus teve 12 discípulos, mas por que os 12 não foram tão falados quanto Pedro, né? E quanto Mateus ou quanto outros? Porque faltava paixão naquilo que fazia. E eu acho que está numa hora boa para o povo de Deus ter paixão. Você acha que esse é o momento para a gente estar reforçando, direcionando, né, os nossos jovens, a nossa geração, a descobrir vocação e sentido de vida cristão? Com certeza, porque o grande lance do Sim é que ele trabalha a vida da pessoa como um todo. Porque a vocação ela vai desde o quesito profissional quanto a questão do trabalho com o reino de Deus. Então essa responsabilidade que concerne a todo cristão. Então as pessoas acham que vocação, não, isso é coisa para pastor, isso é coisa para não sei o quê. Não, isso é dom espiritual que Deus dá para algumas pessoas. A vocação é a gente cumprir aquilo que Jesus pediu que nós fôssemos, né? O Senhor pediu que nós fôssemos testemunhas. E a orientação dele não foi assim um conselho, mas foi uma ordem, uma coisa no imperativo de que nós deveríamos ir, pregar o Evangelho, ensinar, batizar. Então isso é uma coisa que nós precisamos fazer. O nosso mundo hoje, para onde caminha a humanidade? Caminha para a perdição. Segundo as estatísticas, daqui a 40 anos todo mundo vai ser heterossexual, porque heterossexual não, homossexual, pautado nas curvas de tendência. Então a diminuição do crescimento da população e o aumento da divulgação disso, né, estatisticamente daqui a 40 anos. Então, isso é o mundo que a gente vive. E a gente vai além, né, pastor? As últimas pesquisas mostram um avanço do número de divórcios, né? A gente vê um rearranjamento, que a gente chama de rearranjo familiar, e a gente tem sido confrontado de várias formas. Demais. O Brasil é recordista de divórcios. E a gente vê, por exemplo, essa perda de valores, porque as pessoas, faltam pessoas que sejam vocacionadas para pregar, para ensinar, para testemunhar. E aí você vê famílias onde são no jornal que pai e filha vão casar no mesmo dia. Bonito, se não fosse pai casando com o namorado e a filha com a namorada, né? Então você vê uma família que agora foi feito um casamento nos Estados Unidos entre 3 mulheres. Então esse é o contexto que nós vivemos. Por quê? Porque falta Jesus. Não é um político que vai resolver, não é uma lei, uma legislação, né? Então assim, é um retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus traz essa diretriz. Então a gente precisa, um evento como o Sim serve para acender em alguns casos e reacender em outros a chama, a devolução um pouco do amor que o Senhor já demonstrou pela gente, né? Porque Jesus não precisa fazer mais nada. Senhor, prova o teu amor por mim. Isso é uma balela, porque ele já morreu por você. Então, essa reciprocidade, né? Porque eu costumo dizer que os frutos estão caindo do pé. Meu pai é pastor há 40 anos, 50 anos, e aí ele fala que na época que ele era pastor, por exemplo, assim, você converter, era uma dificuldade. E hoje as pessoas estão assim, por favor, me mostre o caminho. Estão carentes, né? Demais. Então, assim, é um momento muito propício para a propagação de um evangelho puro e genuíno. Não é o evangelho que a gente vê onde as pessoas têm a preocupação com o crescimento de igreja, questões numéricas, então igrejas grandes de gente pequena. Então a gente precisa trabalhar o coração desse povo. Pastor, o senhor acha que vocação, por exemplo, não é um conceito só, né? É um estilo de vida, que ele tem que ser trabalhado e apropriado em cada dimensão da nossa vida?
sociedade, igreja, né? Enfim, todas as nossas áreas têm que estar conectadas e nós temos que estar conectados a Deus? Perfeito, porque eu chamaria de vocação, né? Que vocação na sua etimologia, essa questão de que foi chamado, aí tem a vocação profissional, a vocação religiosa, mas eu falo que a vocação, ela é esse prazer, é estar no lugar certo fazendo a coisa certa. Então, por exemplo, assim, não adianta eu dizer, eu sou um vocacionado pelo Espírito Santo de Deus para ser um missionário. E você é missionário em Paris, mas Deus me deu prazer pelo mundo árabe. Então eu não vou conseguir exercer a mesma paixão num lugar tão lindo quanto Paris do que no mundo árabe, onde o meu coração arde, né? Estou dando um exemplo aí, viu, galera? Fica tranquilo, né? Então, assim, eu tenho uma paixão enorme pela igreja local. Sou apaixonado, vocacionado, eu vibro, eu sonho, eu suo, eu transpiro. Aquilo que a gente pode fazer é alcançar pessoas. E esse conceito lindo de ser missionário o tempo todo. Eu estou fazendo ginástica, né, academia. Eu tenho hoje, da academia que eu faço parte, porque lá eu não sou pastor. Lá eu sou um missionário. Então eu já batizei 4 pessoas que são pessoas da academia de fazer ginástica. Então, tive o privilégio de batizar 4 pessoas e ter mais de 20 pessoas frequentando a igreja, porque eu vou fazer ginástica de camiseta, cabeça raspada, short, os caras... Despojado, né, pastor? Aí todo mundo olha e fala, não, esse cara não é pastor, né? É verdade. E aí o que acontece? Mas é uma estratégia de aproximação e o cara vê que eu sou crente, mas eu posso ser uma pessoa normal. Então, esse conceito, né, que eu acho muito lindo, que eu aprendi no SIM, na versão passada, que diziam que a pessoa, para ser missionário, tinha que largar tudo. Então, que os testemunhos eram assim, larguei tudo e fui ser missionário. E hoje não, hoje eu peguei tudo que tenho, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, a minha bagagem e vou para o campo ser missionário. Com tudo. Com tudo. Então, quer dizer, não é largar, é pegar. Então, é usar o seu conhecimento para poder atingir e impactar vidas. Então, esse conceito missiológico, que é o que tem faltado nas pessoas, né? Que é o cristão de uma forma integral, porque o cara acha que ele tem que só evangelizar ou convidar a pessoa para a igreja, ele está fazendo o papel dele. Mas a nossa função porque é chegar do reino, é impactar o coração das pessoas, nem tanto com a nossa palavra, mas com a nossa vida, né? Então a pessoa vai dizer, cara, Raquel, você tem alguma coisa diferente. E eu preciso, por que você faz? Você toma algum remédio? O que você tem para ser diferente? Eu queria ser igual a você. E a diferença é Jesus Cristo. Pastor, a gente vive numa sociedade hoje com uma carência de referências. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre como você encontrou sentido na sua vida. Porque muita gente está buscando e não sabe como, não sabe, né, quais caminhos, né, se encontrar. Como é que foi que você descobriu o sentido da sua vida? Olha, o sentido da vida vem quando a gente decide dar o melhor que a gente tem em qualquer circunstância. Então joguei voleibol com 15 anos, eu nunca fui reserva, eu sempre fui titular. Eu era infanto-juvenil, jogava no infanto-juvenil na primeira divisão. Fui seleção carioca. Casei com 19 anos. Com 19 anos eu comprei meu apartamento. Eu tinha um apartamento, mas não tinha idade. Meu pai me emancipou para eu poder comprar a propriedade. Um texto que fala muito forte é: tudo que vier à tua mão, faze com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então, o problema do brasileiro como um todo é que ele espera a volta do navio que nunca partiu. Então, ele espera que um dia alguém vai bater na porta e ele vai ser uma pessoa super bem sucedida. E do céu só cai chuva. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e o Senhor vai abrindo as portas. Então, eu encontrei sentido de vida porque eu era empresário e deixei de ser empresário e era bem sucedido, né? Então, diga-se de passagem, que o cara de repente assim, o cara estava mal. Não, bens, meus amigos, toda essa galera, o Bernardo Vôlei, Bernardinho, os caras me encontram na rua, fala Pedrão e tal, dono de grandes empresas, Mr. Cat, são amigos pessoais, que têm o telefone e convívio. E o Senhor então me chama, tira o prazer pelo mundo dos negócios. Interessante que tem gente que fala assim, Pedrão, eu queria convidar você para vir. Cara, obrigado, não quero. O meu prazer, a minha paixão, o meu amor é estar com essa gente. É poder cuidar dessa gente. E eu digo para você que hoje, por exemplo, eu não tenho nem de perto o recurso financeiro que eu tive outrora. Mas não tem nada que pague a felicidade de você conseguir ser instrumento para que um rapaz deixe as drogas, para você ver um casamento destroçado, ser restaurado pelo Senhor,
Então o Não ministério... tem preço, né? Igual aquela, Isso, aquela propaganda, isso aí. tem coisas na vida que não tem preço. E eu falo isso de púlpito, eu digo assim, o privilégio do pastor, que a gente tem muito ônus. Eu falo, é porque a gente vê a cara de vocês quando vocês entram. E é visível a transformação, sabe? Aquela cara desconfiada, fechada. E de repente aquele sorriso muda por inteiro a feição. E só Jesus pode fazer isso. Então esse é o verdadeiro sentido da vida. A vida é feita para que a gente abençoe vidas. Agora, pastor, às vezes a gente não se sente na posição, né, de tão merecedor. A gente acha que, às vezes, a maioria das vezes, a gente é muito mais abençoado do que abençoa. Verdade. Teve um grande pastor brasileiro que ele disse uma frase que diz assim, o abençoador que abençoa é mais abençoado do que a pessoa abençoada. Né? Então, quando nós abençoamos, o Senhor abre as comportas dos céus sobre a nossa vida. E quando a gente abençoa, que é o sem segundas intenções. Porque tem aquela pessoa que fala assim, vou abençoar esse cara, porque esse cara aqui tem não sei o quê, aí pode ser que lá na frente eu precise dele. Deus não é bobo. Uma troca, uma relação de troca. Isso, não existe. Então, o que acontece? Aí é que entra o grande lance da vocação. Porque, ou seja, o cara vai ser um excelente médico, por quê? Porque ele está preocupado em abençoar vidas. Então, não tem preço salvar uma vida. Um bom dentista, um bom corretor de seguros, Então, esse versículo, né, fala muito ao meu coração de Eclesiastes 9. Tudo que vier à tua mão, faze com toda a tua força e todo o teu entendimento. Essa é uma máxima da minha vida. Então, assim, eu não entro em nada para fazer qualquer coisa pela metade. Ou eu dou 100% da minha capacidade, que é limitada, né, porque eu não sou essa coisa toda, mas eu dou 100%, eu me dedico. E servir a Deus é servir com excelência. É servir com excelência, é servir com paixão. Né? Eu sou pastor de uma igreja que começou lá em casa com 10 pessoas. Então você fala assim, vai ser o quê? Não sei. Conta pra gente, então. Já que a gente vai falar um pouquinho da igreja, o pastor tá com uma camisa dos 10 anos, novinha, acabou de chegar, você já veio agora. trajado. Conta pra gente um pouquinho, pastor. Pois é, a igreja começou lá em casa com 10 pessoas. Então, alugamos um lugar num shopping, aí, olha, o que vocês vão ser? A gente pretende ser uma igreja. A gente podia ser uma igreja hoje com 50 pessoas, com 60 pessoas. Quando tiverem 2 ou 3... a glória do Senhor está ali. Então não existe esse papo de igreja grande e igreja pequena, né? A igreja é a igreja. E aí a coisa foi tomando um vulto, a gente alugou um lugar no shopping, conseguimos, foi crescendo de tal jeito, a gente, com 11 meses, já quase 50% da igreja eram de pessoas novas convertidas, batizadas. 11 meses foi feito o concílio de organização da igreja, fomos para um lugar no shopping, a entrada da igreja era R$18 mil e o aluguel do imóvel era 20, e ainda tínhamos obra por fazer, e aí nós fomos no peito e na raça, e aconteceu. E quando a igreja fez 5 anos, Deus tocou no coração para a gente comprar aquela propriedade. E aí todo mundo achou que era um ato de loucura, insanidade, que realmente foi, né? Quiseram me internar e tudo no hospício, mas aí o Senhor preservou. A gente comprou o imóvel por R$5 milhões. Um imóvel. A entrada da igreja era R$90 mil, para pagar em 48 parcelas. Não tinha como. Mas eu falei, gente, vamos vendo aí, o Senhor vai providenciando os recursos. Então, quando nós fechamos o contrato, 2 meses depois, deu que o Rio de Janeiro faria a Olimpíada e a Copa do Mundo. Ou seja, o imóvel que custava R$2 mil, R$2.500 o metro quadrado, passou a valer R$13 mil o metro quadrado. Nunca mais a gente compraria. Então, nós estamos numa área dentro de um shopping de 2 mil metros quadrados. Hoje somos mais de 1.500 pessoas que se congregam ali. E o prazer e a paixão é estar com o povo. O pessoal fala assim, Pedrão, o que você faz? Você é igreja com propósito, você é uma igreja que... Eu falo assim, não somos nada. Não somos nada. A gente é uma igreja que a gente ama o Senhor, a gente ama o próximo. Todos os membros da igreja têm meu celular, todos os membros têm meu celular. Né? Meu cartão tem meu celular, não é aquela que você anota, não. Eles têm meu celular, eu falo de púlpito, ó, se você não tem, anota. Então as pessoas me ligam, eu não tenho horário para atendimento. Atendo terças e quintas de 10 às 11, porque a sua necessidade é a sua necessidade. Você precisa de um socorro, quinta-feira às 7 da noite, eu vou dizer, olha, está fora do meu atendimento. Então eu me adequo à necessidade do rebanho, das ovelhas. Por quê? Mas Pedrão, mas por que você faz isso? É cansativo? É. Mas por que você faz isso? Porque é a minha paixão. É a minha vocação, entendeu? A minha vocação é essa. Então é de estar junto com a ovelha, caminhar. Então a gente é uma igreja que quer agradar o Senhor. Pastor, eu queria
pegar um pouquinho dessa paixão que você passa pra gente e falar para as pessoas que estão assistindo a gente, para que descubram a sua vocação. Queria que você deixasse uma palavra de incentivo. Amém. Eu quero dizer para você que você não está no mundo de bobeira. Deus tem um plano muito lindo para a sua vida. E Deus gosta de pessoas que não sejam altamente qualificadas. Jesus não buscou nenhum intelectual, Jesus não buscou ninguém pronto. Jesus pegou pessoas que tinham vontade de acertar. E quando você pega a Bíblia, ela é inteira de pessoas inacabadas. Mas quando passaram na mão do Senhor, foram pessoas extremamente usadas por Ele. Então não tenha medo. Diz assim, olha, mas eu sou tímido, eu não consigo, eu não tenho eloquência, eu não tenho... Não importa, o Senhor pegou Moisés, que era de língua pesada, Ele pegou Pedro, que era chamado de inculto, indouto, né? Um cara que não tinha cultura. Ele pegou Paulo, que era um cara sanguíneo, nervoso, destemperado. Pegou Davi, que foi um cara que vacilou. Pegou Jacó, que era mentiroso. Mas o Senhor usou. Por quê? Porque eles disseram, eis-me aqui. Esse é o grande segredo, viu, Raquel? Se apresentar. E quando você fala assim, Senhor, conta comigo, relaxa, que Ele vai usar a sua vida como Ele quer. Isso aí. Pastor Pedrão está em missão, eu estou em missão e você aí também está em missão. A gente volta com mais entrevistas. Obrigada, pastor, Prazer pela sua meu. presença. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Galera, juiz, um beijo, que você possa usar tudo isso que Deus quer fazer na sua vida, viu? Tchau, tchau. Tchau.